A pergunta que eu ia fazer é assim, a primeira que você teve contato é a Nagô. É a Nagô. E seu Exu se apresentou lá? Sim. Quem é o seu Exu? Marabô. Marabô. Bom, show de bola. Lá você se iniciou, fez trabalhos, bibibi, bobobó. Na Mussurumim continuou o Marabô com você. Todas as minhas quimbandas sempre foi Marabô Sim. e Maria Padilha. O que você acha de Exu Daimon? Como assim? A gente recebeu recentemente o Tata Leandro de Loyola. Ele falou que também estava trabalhando na Malay, não era? Se eu não me engano, não quero estar errado. E ele disse que ele já tinha também passado por 2 quimbandas. Não sei se era Congo e Nagô, não lembro. E aí ele fala que ele descobre ali na... Ele fica... Não sei como que ele teve essa noção que o Exu dele é um Exu na Maleja, um Exu não nascido. E aí eu fiz a pergunta pra ele, ó, teu Exu é quem? Vamos supor. Ah, meu Exu é a caneta. Exu caneta. Eu falei, como que ele se mostra como Exu Daimon, sendo que nas 2 outras quimbandas que você teve participação, ele era cultuado como um ancestral. Ou seja, um nascido. Entendeu? Então assim, eu quero entender se dentro da mala... Porque assim, ali... Eu falei, trabalho na Nagô que você fazia funcionava? Funcionava. Na outra funcionava? Funcionava. E nessa que você tá, também funciona. Eu falei, tá, beleza. Então assim, as outras 2, enquanto ele não era Daimon pra você, ele já funcionava o trabalho. Sim. Eu quero saber se dentro dessa Malay que você estudou, que você teve conhecimento, teve iniciação, se você já ouviu falar ou trabalhou já com algo que seja parecido com isso de Exu Daimon. Então, cara, quando a gente fala de Daimon, demônio da Kimbanda Malay, existe um mar de informações em cima disso, de situações que isso vai desmembrando em diversas formas. Cada tata, cada mestre, eles têm a sua interpretação, vamos dizer assim. Porque boa parte os antigos legaram o conhecimento da regência da Kimbanda Malay por Asmodeus, Exu Rei, essas entidades, e sim uma presença demoníaca ali, seguindo lá Luiz Fontenelle, N.A. Molina, né? E também o Tata José Ribeiro, né, que é uma pessoa que quase ninguém fala sobre esse autor, né, que foi um sacerdote antigo que foi um dos primeiros a falar sobre o culto da Kimbanda Malay, né? Ele tem até um livro chamado Culto Malay. O livro não se encontra mais em sebo, você às vezes consegue. Então o que acontece aqui em Kimbanda Malay? A Kimbanda Malay, ela prega que a gente cultua o demônio no assentamento. O ritual que está ali é um demônio. O que a gente cultua e chama de Exu é um demônio. É um demônio, é um Jin, é um ser não nascido, é um espírito elemental. E que o ancestral acaba sendo o mensageiro. O que você vê em muitas quimbandas que tem o trato onde o demônio ele é o topo da hierarquia. Com o maioral, por exemplo, você disse? Isso. Certo. É como se fosse isso de forma minimizada. O ancestral ele responde àquele demônio. Mas você chamar um Exu de não nascido, na minha concepção, que é quase nenhuma, não tenho conhecimento. Sim. Mas você chamar um Exu de não nascido, sendo que, poxa, uma das coisas quando você vai perguntar sobre o Exu é justamente que ele passou pela Terra. Sim. Ele teve aqui. Pra ele saber a sua aflição, pra ele saber às vezes a dor que você sente, o desespero que você está passando, ele tem que também às vezes ter passado por alguma coisa parecida. Um não nascido, ele não passou por isso. Sim. Ele tem outras qualidades, sabedorias e bibibobó, que às vezes está muito longe de qualquer alcance nosso. O não nascido é uma divindade, é um ser que nunca habitou aqui. Em relação, por exemplo, ao que são... Eu vou explicar isso de uma forma que não tem nada muito a ver, o Orixá e o Molé, né? Porque também é meu mundo. E o Molé é a divindade, criado pelo Edumare. O Orixá, no conceito africano, são os seres humanos divinizados, né? E que representa muito desses, representa os Irumolé. Existe o rei em Oióte Alaocô, que representou, foi considerada a encarnação da divindade Irumolé Xangô, né? E o que acontece na Kimbanda Malay? Isso aí é a doutrina, a crença da minha casa, da minha família, quando fala de Kimbanda Malay. Tanto que nós passamos a adotar uma outra nomenclatura em cima disso. Até para desvincular um pouco dessa briga que existe toda. Queria ter uma polêmica, né?
Sim, que tem uma polêmica. Ah, o cara... Eu sou um sacerdote, recebi meu mestrado, posso fazer. Mas o que acontece? Pra gente, nossa interpretativa e experiência, existe uma força ali elemental. Sim. Uma força elemental ali que descende lá exatamente dos povos malês, desses negros, muçulmanos, bruxos, macumbeiros, tudo que vieram de lá pra cá, fundamentaram essa cultura. E que Exu também pertence a essa cultura, mas o Exu ancestral que ele fala é como se fosse um intermediário desse ser elemental ali que não tem forma, não tem entendimento humano um pouco equilibrado em relação a isso. Ele meio que fica, ele fica meio que no meio ali. Exatamente, no meio da equação. Na Quimbanda Nagô, em outras quimbandas, o demônio, o daimon, né, é considerado às vezes uma porta, uma ferramenta para o Exu. Sim. Na Malê isso inverte. Deixa eu só arrumar seu microfone. Isso. Aí na Malê é o inverso, na Malê. É isso aí. E existe também um grande tabu. Tô falando aqui, mas existe um segredo também para os iniciados. Mas assim, eu dizer que a Malê não cultua demônio, eu não posso dizer. Ela cultua realmente o que está no assentamento. Mas aí, ela cultua o demônio bíblico ou é um demônio que... Como é que é esse demônio que a Malê cultua? É o mesmo demônio que a maioria das pessoas vê? É isso que quer dizer? Não. Se você cultuar um demônio bíblico, é um demônio que não existe. Na verdade, nem a Bíblia fala desse demônio. Esse demônio foi criado em cima de traduções e de conceitos. Você buscar o judaísmo, Satã é um anjo responsável pelo processo do julgamento de seres humanos. Na Bíblia cita Satã 2 vezes, se não me engano. Exatamente. E uma delas é de forma figurativa. Em Crônicas e Reis... se você pegar um capítulo de Samuel na Bíblia... que fala do recenseamento de Israel, fala que Jeová, Yahvé, mandou recensear, endureceu o coração de Davi e mandou Davi recensear Israel. Em Crônicas fala que Satã endureceu o coração de Davi e recensear Israel. Então, mas eu digo que aparece Satã mesmo. A primeira é em Jó, na história de Jó, que eu me recordo. É uma parábola. E a segunda vez é com Cristo no deserto. Sim. Que parece pra tentar. Então, de certa forma, né? É lógico que vem de mais antigo. Vem muito antes disso. Quando você fala de demônio pra Quimbanda Malê, você... Claro que existe esse satanismo tradicional, vamos dizer assim, uma carga disso em cima. De tudo que se envolve o capeta, vamos dizer assim. Porque assim, a gente tem média, na minha cabeça, na minha concepção, que vamos buscar Moisés ali... Em mais ou menos 5 mil anos atrás. 6 mil anos atrás. Que é o que muita gente acredita que é o que a Terra existe. Sim. Tem gente que acredita que a Terra existe há 6 mil anos. Sim. Né? Óbvio que não. Mas assim, vamos buscar 5 mil anos atrás. Essa história foi se mudando. Exatamente. As coisas foram acontecendo. E aí... Não sei se foi nesse meio, até antes mesmo, talvez, ou da Bíblia ser escrita, ou alguma coisa do tipo, que esses demônios, hoje em dia tratados como demônios, eram tratados como divindades lá atrás. Exatamente. Se você pegar o hebraico, ele... Em Deuteronômio, eu não me recordo, aonde se refere a deuses estrangeiros, se refere com a palavra Shedim. Ou que os judeus chamam de Shindalish, eles não gostam de falar essa palavra, que também passou a ser associado a demônio. Pelo Talmud passou a ser associado a demônio essa palavra. Ou seja, a mesma palavra que se refere a uma classe de espíritos se refere também a deuses que não pertencem à cultura mosaica.